Rafa, mas e o cocô? Gente, a pergunta que eu mais recebo é em relação ao cocô. Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Rafa. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e eu perguntei pra vocês se vocês queriam esse vídeo inteiro e vocês responderam que preferiam que eu dividisse esse vídeo em dois, pra não ficar muito longo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou contar como que eu utilizo as fraldas. Vou falar sobre os absorventes, sobre as capas, sobre os acessórios. E no próximo vídeo, eu vou contar pra vocês como eu lavo as fraldas. Então eu vou ilustrar aqui como se estivéssemos comprando fraldas diurnas, noturnas e fraldas de praia. Gente, o que vai diferenciar a fralda noturna da diurna são o número de absorventes que a gente vai colocar dentro desse bolsão que eu tô mostrando pra vocês. Se a fralda for diurna, a gente vai utilizar mais ou menos 2 absorventes, que é o que a maioria das fraldas vem. É claro que tudo isso vai depender da marca que vocês estão comprando. Cada marca tem um jeito de trabalhar. Esse é mais ou menos o padrão. Se você compra uma diurna, vem 2 absorventes. Se você compra uma noturna, vem 3. O que vai diferenciar aí é o tipo dos absorventes, o tipo das capas, as estampas e alguns acessórios que podem vir aí num combo. Falando de absorventes, existem diversos tipos, então como eu mencionei para vocês, vai depender muito da marca. Eu tenho uma variedade de marcas aqui, porque como eu mencionei no último vídeo, a gente ganhou muitas fraldas no chá de bebê. Então existem uma variedade de absorventes no mercado. Absorvente de fleece, de algodão, de microfibra, de fibra de bambu, de carvão, café, absorvente de tudo que vocês podem imaginar. Cada absorvente vai ter uma função específica. Eu diria para vocês que o absorvente é o grande protagonista aí da fralda ecológica, porque as capas elas sempre vão ter mais ou menos a mesma função. O que vai mudar é a estampa, as cores e o tipo de tecido que vem em volta. Mas elas vão ser sempre impermeáveis, que é para segurar a umidade e não deixar que o bebê fique úmido ou desconfortável ali durante o dia. Já os absorventes, eles cumprem essa função que é de sugar o xixi. Então é muito importante que esse absorvente tenha uma alta capacidade de absorção. E para isso a gente vai ter alguns cuidados na hora da lavagem. Se você quer saber como cuidar dos absorventes para que eles não impermeabilizem, se inscreve aqui no canal e fica de olho no próximo vídeo que eu vou contar como eu lavo e cuido das fraldas ecológicas. Bom, eu vou mostrar para vocês então alguns absorventes que eu tenho aqui em casa. O primeiro tipo de absorvente que eu tive foi esse que parece uma toalhinha de algodão. No início ele foi muito útil, só que hoje em dia a Matilda ela já faz muito mais xixi do que ela fazia quando ela era bem pequenininha. Então para nós, por ele dobrar e ficar mais gordinho na fralda e eu ter que utilizar com mais absorventes, não faz tanto sentido mais. Eu ainda utilizo ele de vez em quando, mas eu gosto muito mais desses outros absorventes que eu vou mostrar para vocês agora. Esses absorventes são da Fraldas de Pano, eu gosto muito dessa marca. Eles são um pouquinho mais caros, mas como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards, que são as 4 razões pra vocês repensarem o uso das fraldas descartáveis e aderirem às fraldas de pano, eu comento com vocês que é muito bizarra a diferença de preço de você comprar fraldas descartáveis e utilizar fraldas ecológicas de pano. Então, pra mim, compensa comprar fraldas da Fraldas de Pano, mesmo elas sendo um pouquinho mais caras. Eu acho que se adequa melhor ao corpo da Matilda, as estampas são lindas, eu gosto dos materiais e eu acho que os absorventes têm uma melhor qualidade. Esse absorvente que eu tô mostrando pra vocês agora, ele é um absorvente anatômico. Eu gosto muito de usar esse absorvente como fralda noturna. Então eu coloco ele dentro de qualquer capa, tanto da Fraldas de Pano quanto de outras marcas que eu tenho aqui em casa. Gosto de usar esse absorvente anatômico, esse outro absorvente, que também é da Fraldas de Pano, que ele é mais retinho. E por último, esse absorvente que tem essa costura azulada ao redor. Ele é um absorvente indicado para ser utilizado ali na fralda noturna. E ele tem uma excelente absorção e ele seca rápido. Ele não fica com aquela umidade em contato com a bunda do bebê. A fralda diurna não tem grandes segredos. Seria a mesma capa, vocês podem utilizar de qualquer marca e colocar o absorvente das outras marcas também. Até agora, todos os absorventes que eu utilizei em capas de outras marcas couberam perfeitamente e não tive problema em relação a isso. Rafa, mas e o cocô? Gente, a pergunta que eu mais recebo é em relação ao cocô. Meu Deus, como é que eu vou utilizar fraldas de pano? Vai ficar todo aquele cocô melado na fralda, vai manchar, vai ficar feio. Como é que eu vou lavar? Não dá pra lavar com sabão. E agora? Gente, calma. Existe um acessório que é muito útil para quem usa fraldas de pano. Eu não descobri esse acessório lá no início, eu acabei descobrindo ele um pouco depois, mas eu utilizo até hoje, eu não fico sem, ele facilita muito a nossa vida. Esse acessório, gente, são os forrinhos ou os bioliners. Eu vou mostrar para vocês na tela agora.
esse forrinho, ele é de milho, que é o forrinho que eu uso. Esse forrinho você pode reutilizar. Então assim, você monta a fralda da forma que eu tô mostrando pra vocês agora na tela. Tem a capa, vocês colocam os forrinhos dentro desse bolsão. Por cima, o que vai ficar em contato com a pele do bebê é esse forrinho. Então, quais são as utilidades desse forrinho? Então, quando a criança faz cocô, eu jogo ali os resíduos sólidos dentro da privada e jogo o bioliner no lixo. Se a criança fez xixi, vocês podem reutilizar esse bioliner por mais 3 vezes. Só de poder reutilizar, isso economiza um dinheiro comprando bioliner, é uma mão na roda, vocês não vão ter a fralda suja. Se você precisar passar uma pomada no bumbum do bebê, o que vai ficar em contato com o bumbum do bebê vai ser o bioliner, então a fralda ela não vai ficar impermeabilizada e isso não vai prejudicar no desempenho dela, porque o que faz a fralda ser eficaz é o poder dela de absorção. Se a gente usa muito sabão, se a gente passa muita pomada no bumbum do bebê e coloca direto em contato com o tecido da fralda, essa fralda vai ficar impermeável e a gente não quer que ela seja impermeável, a gente quer que ela sugue o xixi. O que tem que ser impermeável é a capa que vem por fora. Então assim, gente, quem for aderir às fraldas ecológicas de pano, eu aconselho fortemente a comprar o bioliner. A gente compra de rolinhos, da fraldas de pano mesmo, a gente tem diversas marcas, existe até para vender no AliExpress. Então, comprem um bioliner, vai facilitar muito a vida de vocês. As fraldas vão se manter clarinhas por muito mais tempo. Eu confesso a vocês que eu não usava o bioliner no início e era muito pior a minha vida, gente. Era muito mais difícil tirar as manchinhas. Eu morava numa casa que tinha um quintal muito grande, então eu conseguia deixar as fraldas pegando sol, na maioria das vezes. Mas hoje em dia, morando no apartamento, as minhas fraldas secam dentro de casa, na sombra. Então, se eu não tivesse o bioliner, a minha vida ia estar muito mais complicada. Então, eu recomendo o bioliner. Eu acho que é essencial ter esse forrinho. Bom, gente, existem alguns tipos de capas e o que mais vai diferenciar é o tecido e a estampa. Mas depois das minhas pesquisas, basicamente todas as fraldas das marcas que eu pesquisei, elas acompanham o bebê desde os 3,5 kg até o desfraude. Então eu vou mostrar para vocês na tela agora como que a gente regula a fralda. A fralda na frente, ela tem esses botões que servem de regulagem. Então esses botões dessa fileira que fica mais abaixo, a gente vai juntar eles com esses botões que ficam nessa fileira mais acima. Se vocês olharem, a fralda já dá uma boa diminuída. A mesma coisa nesses botões laterais, a gente vai puxar aqui os botões e vai ajustar ali de acordo com o corpinho do bebê. A Matilda, ela nasceu com menos de 3,5 kg, então eu não consegui usar as fraldas ecológicas assim que ela nasceu. Eu usei fralda descartáveis ali nas 2 primeiras semanas, depois eu já comecei a usar as ecológicas. Algumas marcas têm um ajuste na perninha. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo um outro modelo de fralda que eu tenho, e essas fraldas têm esse ajuste na perninha, que vem com um botãozinho. Eu gosto muito, porque quando o neném é menorzinho, a perninha dele é bem fininha, então a fralda fica muito mais certinha se a gente consegue ajustar com esses botões aqui nas laterais. Não são todas as fraldas que têm essa facilidade, mas eu acredito que vale muito a pena comprar essas que tem, sabe? Fraldas de piscina nada mais são que fraldas com essa capa, com esse tecido de biquíni, sabe? Porém, se você tiver aí qualquer outra fralda ecológica, é só você tirar os forrinhos que ela vira uma fralda de piscina. A diferença que elas têm é essa questão do tecido, mas se vocês até quiserem utilizar elas no dia a dia, é só colocar um forrinho dentro que tá tudo certo. Dá pra usar até pra dormir, dá pra usar no dia a dia, não tem drama nenhum, elas só levam um nome diferente. Um outro acessório que eu gosto muito é essa sacolinha impermeável. Eu indicaria vocês terem uma sacolinha dessas, 2 seria o ideal. Essas sacolinhas são muito boas para transporte. Se você sai de casa e o bebê está usando fralda ecológica, vocês colocam ela dentro desse saquinho para evitar mau cheiro e vocês terem onde armazenar. No dia a dia aqui em casa, quando a Matilda vai usando as fraldas, eu vou acumulando elas dentro desse saco. Então eu coloco a fralda aí dentro, tiro o bioliner, coloco o bioliner num balde com água e deixo as fraldas que ela já utilizou dentro desse saquinho fechado até o dia da lavagem. O meu saquinho não é de zíper, gente, mas eu aconselharia vocês utilizarem um saquinho de zíper, que eu acho que ele contém melhor o odor. Então vamos recapitular. Capas, absorventes, forrinhos e saquinho impermeável. Acho que eu falei tudo.
Bom, gente, é assim que eu monto as fraldas ecológicas da Matilda. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tirarem mais essa dúvida. Comentem aqui comigo o que vocês acharam da solução para se livrar do cocô e não manchar a fralda. Por hoje é só, gente. Então eu espero vocês aqui semana que vem para vocês aprenderem como é que a gente lava as fraldas ecológicas de pano e faz com que elas se mantenham usáveis aí. Com isso que elas durem muito mais e a gente consiga usar elas até o desfraude dos nossos filhos. Toda semana eu tenho trazido aqui para vocês dicas de como montar um enxoval econômico, sustentável, minimalista. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, deem um joinha para me ajudar na divulgação do vídeo, comentem, compartilhem. Eu encontro vocês aqui no próximo domingo ao meio-dia. Tchau!